Muito bom dia, você amigo ouvinte sintonizado aqui na Rádio Educadora. A nossa entrevista do dia de hoje é com a Crísia, ela que é presidente do CI Bom Pastor aqui de Itaió e hoje traz assuntos muito relevantes, importantes aqui para a sociedade itaioense, falando de novidades que estão chegando no Jardim Bom Pastor. Crísia, muito bom dia, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Bom dia, prazer, Emerson. Crísia, o Jardim Bom Pastor tem uma história importante aqui na nossa cidade, pelo trabalho que desenvolve com as crianças de toda a comunidade itaioense. Há quanto tempo já que você está à frente no comando aí na presidência do Jardim Bom Pastor? Então, Emerson, o Bom Pastor ele tem praticamente 50 anos de existência e destes 50 anos, há 13 eu sou presidente do Bom Pastor. Só que eu quero ressaltar que eu não faço o trabalho sozinha, né? Eu tenho uma diretoria por trás que me ajuda nas tomadas de decisões, como também as professoras, coordenadora, as outras funcionárias e também os pais, né? E os pais das nossas crianças que auxiliam tanto o jardim. Cris, até nós conversávamos aqui em off um pouco sobre a história, né, do Jardim Bom Pastor. Eu queria que você falasse para o amigo ouvinte, também o amigo internauta que nos acompanha lá através do Portal Educadora, um pouco sobre essa história tão rica, como surgiu o Jardim Bom Pastor e qual a importância dele até os dias de hoje para a comunidade itaioense. Então, Emerson, o Bom Pastor ele nasceu através de um grupo de pessoas que perceberam na época a necessidade de desenvolvimento de um método de educação onde se inserisse nesses alunos não só os critérios pedagógicos, mas também valores e princípios fundamentais para a formação dessas crianças, para que eles se tornassem então jovens completos, né? Nos mais variados sentidos. E o nascimento do Bom Pastor só foi possível devido ao esforço de vários homens e mulheres que dedicaram tempo e também dinheiro para a construção dessa instituição, que hoje ela é um exemplo e um modelo de educação infantil na nossa cidade, sendo que hoje, anualmente, a gente atende em torno de 100, 110 alunos. Então o Jardim Bom Pastor ele também é uma entidade filantrópica, é isso? Isso. Todos os membros da diretoria não recebem nenhum tipo de remuneração de verba. Somente os professores, os auxiliares, né, a coordenadora, elas recebem salários e esses salários são pagos através do pagamento de mensalidades dos pais, também dos repasses que a prefeitura faz para garantir que as nossas operações possam ser continuadas, né? Em contrapartida, a gente oferece bolsas de estudos totalmente gratuitas para em torno de 25% dos nossos alunos e esses critérios são avaliados junto com um assistente social, de acordo com as necessidades realmente das famílias, né? E além de tudo, os pais e os professores, eles são responsáveis por toda essa atividade. A gente não sobrevive só com o pagamento das mensalidades e nem só com os repasses da prefeitura. Então, todas as ações beneficentes são os pais e os professores e a diretoria que são os responsáveis pela angariação desses recursos, para que a gente possa continuar mantendo a escola ativa, né? Crísia, e há cerca de 5 anos atrás, uma notícia preocupou aqui a cidade de Itaió, né? Pessoas ligadas ao Jardim Bom Pastor. Eu, por exemplo, né, eu estudei lá e eu lembro que eu recebi essa notícia com apreensão e com certeza muitos ouvintes que estudaram ou tiveram filhos lá também, né? Que foi a questão da interdição. O que acabou acontecendo realmente? Por que o jardim foi interditado? Teve que mudar de sede? Sim, foi um evento bastante trágico e bastante marcante nesses nossos 50 anos de história, né? Então, Emerson, houve um deslizamento de terra alheio às nossas vontades na época de um terreno vizinho e esse deslizamento ele foi tão forte, de um dia para o outro começou a vazar um pouco de água e mesmo com o nosso muro de pedras de contenção lá, a gente não conseguiu conter a força dessa água e a força desse volume de terra se deslocando. A nossa estrutura ela foi comprometida parcialmente, vindo a Defesa Civil a fazer a avaliação e a interdição total da nossa área, justamente pelos riscos que esse volume de terras que havia deslizado representava, né? Então, desde 2018, a gente está impossibilitado de usar a nossa sede. A estrutura que vocês usam atualmente é a antiga creche Sementes do Amanhã, né? Pertencente à prefeitura. Isso. Mas eu gostaria de tirar uma dúvida também. Existe a possibilidade de vocês retornarem para o antigo espaço? Sim, então, Emerson, esse sempre foi o meu maior desejo, né? Eu entrei na diretoria justamente para que o jardim se mantivesse. Então, esse é um compromisso meu. É o nosso maior desejo e esse desejo ele está bem próximo de ser realizado.
A gente sofreu há uns dias atrás uma fiscalização e uma averiguação tanto da Defesa Civil como do engenheiro da Prefeitura. Fizeram uma avaliação na nossa estrutura lá e comprovaram que essa massa de terra ela não movimentou desde 2018, que não comprometeu o restante da nossa estrutura que permanece de pé, porque na época a gente precisou fazer a demolição parcial de algumas salas, porque elas apresentavam risco de caírem realmente, né? E para evitar que comprometesse o restante da estrutura do jardim. Então, essa estrutura ela foi avaliada, averiguada e não tiveram maiores prejuízos. Realmente hoje a gente precisa duas condições para a gente voltar, que são de responsabilidade do Bom Pastor, né? Que é a reforma total do local e também a construção de um novo muro de contenção, além do reparo do talude, que é o que a Defesa Civil solicita, porém não é de nossa responsabilidade, porque essa massa de terra que deslizou não é de terreno nosso, é de terreno vizinho, né? Então a gente pode dizer que o retorno do Jardim Bom Pastor ao antigo espaço, onde ficou aí durante quase esses 50 anos, está pertinho de se tornar uma realidade. Sim, esse é o nosso desejo, né? A única questão, o único problema é que a gente precisa de um investimento para fazer esses reparos e essas construções. E a gente não dispõe desse dinheiro para fazer esse investimento agora, de imediato, né? Então, o que o Bom Pastor está fazendo, a gente fez a contratação de engenheiros e arquitetos para que avaliem a estrutura, para que façam um projeto de reforma, um projeto de construção das novas salas, bem como de realocação total da escola naquele ambiente que agora está diferente, né? De acordo com a nossa necessidade. Então, mediante esse projeto, a gente vai poder mensurar o valor, o tamanho desse investimento necessário e daí buscar, de alguma forma, esse dinheiro, né? Eu quero ressaltar, Emerson, que desde 2018, quando a gente foi para esse local cedido pela Prefeitura, que viu a nossa angústia quando aconteceu esse deslizamento, o prefeito da época foi o seu Almir, e ele de pronto atendeu o nosso pedido de nos realocarmos num outro ambiente, porque isso aconteceu no final de 2018 e a gente já tinha todas as matrículas preenchidas para o ano de 2019, então causou um pânico muito grande em toda a sociedade envolvida com a família do Bom Pastor para o que fosse acontecer com o jardim no próximo ano, né? Então a prefeitura acabou cedendo esse local, mas desde então todos os investimentos, praticamente todos os investimentos necessários naquele local para que a gente possa ter um mínimo de dignidade no atendimento das crianças, esse investimento precisou ser feito pelo Bom Pastor. Então a gente acabou tendo que dispensar um valor de recursos bem razoável para a manutenção daquele local, reforma de algumas coisas, para que a gente pudesse atender as crianças de uma forma digna lá, né? E tudo isso a gente consegue fazer mediante o aval da prefeitura. Então é uma situação bem morosa e desgastante para a gente, que é uma entidade que sempre foi uma entidade filantrópica individual, particular, né? E que nunca precisou de aval de prefeitura ou de contrapartidas, algumas coisas assim, para nossa tomada de decisão, né? Então inviabilizou bastante projetos nossos, bastante ideias das professoras, mas a gente desde então conseguiu remanejar todos esses problemas e atender essas crianças da mesma forma que a gente atendia na outra entidade, com a mesma qualidade de ensino, com as mesmas formas pedagógicas. A gente não tinha espaço para recreação suficiente, a gente acabou alugando a arena do Zanata para conseguir fazer essa recreação com as crianças. Então tudo a gente foi dando um jeitinho para que acontecesse da mesma forma e com a mesma qualidade do Bom Pastor de sempre, né? Essa possibilidade, então, do retorno aí ao novo espaço, com certeza deixa toda a comunidade aqui de Itaió muito feliz, né? Pais, professores, a própria diretoria do Jardim Bom Pastor. E, Cris, eu até te faço uma pergunta também. Busca de possíveis parcerias também está em aberto, né? Isso, sim. Como a gente não dispõe de todos os investimentos, o nosso primeiro passo hoje é começar a fazer esses projetos para levantamento de custos, né? Então, a gente tem que terminar esse projeto, fazer uma avaliação financeira do valor dele, e daí a gente começa a buscar parceiros, envolvimento da sociedade, políticos, de alguma forma, para que a gente possa refazer esse nosso jardim, né?
E como eu já falei antes, eu tenho uma questão pessoal com essa escola, porque minha avó, minha oma, Dona Erna, foi uma das fundadoras dessa entidade. E eu justamente entrei como presidente do Bom Pastor, me candidatei como presidente quando eu era muito jovem, para que essa escola não fechasse, né? Então o nosso sentimento com essa escola é muito peculiar, né? É uma questão de afeto mesmo, não deixar essa escola sem voltar para o local que sempre foi dela, né? Cris, a Rádio Educadora então fica muito feliz em poder conhecer um pouco mais dessa história tão rica do Centro de Educação Infantil Bom Pastor, e desde já então nos colocamos à disposição para colaborar da forma que for preciso. Nós sabemos também que muitos jovens e adultos que passaram pelo Bom Pastor hoje são cidadãos expoentes aqui da nossa sociedade, empresários, profissionais de destaque, e isso tudo demonstra como o Jardim Bom Pastor tem um compromisso certo e sério, né? Determinando também na formação de bons cidadãos desde os seus primeiros anos de vida. Obrigada, Emerson, e obrigada à Rádio Educadora por dar essa oportunidade para que a comunidade conhecesse um pouco mais da história do nosso jardim. E pode ter certeza que a gente unirá forças suficientes para que o Bom Pastor continue sendo esse centro de educação infantil tão forte e tão bem reconhecido na nossa cidade. Sempre comprometido com a qualidade do ensino, com a formação moral dessas crianças e sempre tendo o nosso ensino pautado nos princípios e nos valores da família, que é o que nos move realmente. Obrigada. Com informações para o Jornal da Educadora, falou o repórter Emerson Lima.